Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17. É um texto que fala exatamente da ceia do Senhor, né, com seus discípulos. Mateus capítulo 26, versículo 17 em diante. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, lhe disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: ainda essa noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Desde já eu quero dizer o seguinte: a ideia da mensagem não é trazer culpa sobre a sua vida, mas uma reflexão profunda. Culto de Santa Ceia pede isso muitas vezes, né? Para a gente fazer esse autoexame, olhar para os nossos corações e pensar, né, em relação a como anda a nossa vida cristã, o nosso compromisso com o nosso Senhor, que fez uma aliança e um compromisso muito radical, profundo, até constrangedor conosco, né? E nós estamos diante dessa mesa que simboliza isso. Eu queria que você colocasse teu coração agora como um altar diante de Deus e pedisse isso: Deus, em nome de Jesus, fala comigo, continua falando comigo, amém? Deus, eu quero te agradecer e te louvar pela tua igreja, pelo teu povo, pela minha vida, pela tua presença bendita em nosso meio, pelo teu sacrifício eterno, definitivo em nosso favor. Muito obrigado, Senhor. Espírito Santo, como nós precisamos do Senhor, porque tantas vezes achamos que estamos caminhando muito bem, e porque nos avaliamos de forma carnal, de forma interesseira. Por isso nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor esteja mostrando-nos aquilo que precisa ser acertado, aquilo que precisa ser confessado, abandonado diante do Senhor, para que possamos viver uma vida digna do Evangelho. Eu conto, Deus, com a tua graça, com a tua unção, que o Senhor esteja, Deus, falando por meio da minha boca, e aquilo que eu não consegui transmitir também, que o teu Espírito fale a cada um no mais profundo do coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tema de hoje: apressados e traidores. Pastor, o que você vai falar? Apressados e traidores. Bom, nós temos aqui o relato da primeira e única ceia feita por Jesus com seus discípulos antes dele partir, certo? Essa descrição, ela aparece em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João, os 4 evangelhos. Jesus estava aqui inaugurando uma nova forma de celebrar a Páscoa. Como que os judeus celebravam a Páscoa? Como estava descrito lá em Êxodo, capítulo 12, onde eles assavam, né, pegavam uma carne assada,
comiam essa carne assada, meio às pressas, com ervas amargas e pão sem fermento. Eles faziam isso para relembrar a grande libertação, o grande livramento de Deus dado a eles do cativeiro egípcio. Eles ficaram 430 anos no Egito. Então essa era a Páscoa judaica. Essa é a Páscoa judaica. Jesus aqui está inaugurando uma nova Páscoa, vamos dizer assim. Usando agora pão e suco de uva, e simbolizando o corpo e o sangue dele, que seriam derramados e entregues em favor de cada um de nós. Então uma nova aliança estava sendo estabelecida exatamente nesse momento. Agora preste atenção no seguinte: há um homem ali, de corpo presente, vivendo esse momento único, maravilhoso, especial, mas ao mesmo tempo ele não está ali. Seu coração está distante. Ele é um traidor disfarçado de discípulo. Certo? Vocês perceberam as primeiras palavras da Lourdes? Você lembra, Lourdes, que você falou bem no começo? Eu estou atento, hein? Você está aqui presente? Vamos estar aqui presentes de verdade? Não foi alguma coisa assim? Porque isso é possível acontecer. Eu estou aqui num momento único, especial, maravilhoso, diante de Jesus. Eu estou, mas não estou. Minha cabeça está em outro lugar, eu estou preocupado com outras coisas, eu tenho outros interesses. E esse homem está, mas não está. Está de corpo presente, mas o coração, a alma, o espírito está longe, né? E o nome dele é Judas Iscariotes. Em João capítulo 13, versículo 30, está escrito assim: assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Eu separei esse pedaço. Judas comeu apressadamente e saiu. E era noite. No versículo 22 de João, está escrito assim: então logo Judas comeu o pão. Olha que triste. Satanás entrou nele. O cara está acabando de participar da ceia. Satanás entrou nele. O que você está por fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Faça depressa. E aí ninguém ficou muito sem... O pessoal ficou meio sem entender o que Jesus estava falando, e Judas sumiu. E foi fazer o que ele estava proposto a fazer em seu coração. Judas estava com pressa porque tinha outros negócios em mente. Mas antes de falarmos de Judas, eu quero falar de Jesus. Amém? Vou começar com Jesus, né? Falar de Jesus, falar dos seus planos maravilhosos, do seu amor por nós. E também já foi dito isso, que Deus tem pensamentos muito bons em relação a cada um de nós. Então a primeira coisa que fica clara, explícita no texto, é que Jesus não foi pego de surpresa. Jesus nunca é pego de surpresa. Okay? Então isso significa que nos planos eternos de Deus, na presciência de Deus, a morte do seu Filho amado na cruz, como nós já cantamos aqui, para perdoar os nossos pecados e trazer redenção à humanidade, já estava pré-definido. Aparece aqui em Mateus a seguinte expressão: como estava escrito. Como estava escrito. E a entrega foi voluntária. Ninguém pegou Jesus de surpresa. Ele entregou a si mesmo. Ele entregou a sua vida para depois tomar de volta, no poder do Espírito Santo. Certo? Então essa é a primeira coisa, a primeira verdade, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Jesus nunca é pego de surpresa. Nem Deus. Segundo, Jesus nos ama demais, demais, muito. Esse amor que cantamos aqui, que nos constrange, porque envolve uma entrega sacrificial de alguém santo pelos pecadores. É alguém justo morrendo pelos injustos. Isso, só isso já seria o suficiente para nós dizermos assim para Deus: Deus, eu vou te servir para o resto da minha vida e eu quero te amar de toda a minha alma, de todo o meu coração, com todo o meu entendimento. Saber que alguém santo, sem pecado, morreu por mim, já é o suficiente, não é, irmãos? Para a gente se movimentar em direção a Ele. Então veja, Jesus andou com os 12, Jesus ensinou todos, Jesus amou igualmente todos, deu oportunidade a todos, fez grandes milagres à vista de todos, mas alguém está destoando como um ponto fora da curva. Judas está destoando aqui nessa situação. Não é assim conosco, irmãos? Dia após dia, Jesus ensina a todos, Jesus dá oportunidade para todos, Jesus morreu por todos, né? É igualzinho. Eu não quero ser aquele que destoa
que é um ponto fora da curva. Você quer? Eu não quero. Eu quero entender todo esse momento, né, mergulhar nesse momento e viver para ele. E andar como ele andou, como a Bíblia nos ensina. Então essa é a segunda verdade, que Jesus nos ama demais. Talvez você entrou aqui precisando ouvir só isso. Jesus te ama. Muito, não é pouco não. A ponto de ter entregue a vida dele por você. Crê nisso? Jesus te ama muito. Terceira verdade, Jesus consumou a obra. A tarefa que Deus lhe deu, ele consumou, ele concluiu. Não foi algo simbólico, não foi um teatro aquilo que aconteceu. Jesus de fato suou sangue no jardim de Getsêmani, foi traído, foi capturado, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, foi espancado, foi zombado e por fim pregado numa cruz de madeira que ele mesmo carregou. Tudo por amor a mim e a você. Tudo por amor a mim e a você. No final de todo esse processo doloroso, agonizante, Jesus disse: está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quantas coisas começamos e não terminamos, não é mesmo? Precisamos aprender isso com Jesus. Jesus foi até o fim. Jesus foi até o fim. Está consumado. A obra que o Senhor me deu para fazer, eu concluí. Sabia que Deus tem uma obra para fazer em você e através de você? Deixa ele concluir. Deixa aquele que começou a boa obra na sua vida levar até o final. Não é? Eu não quero atrapalhar Jesus. Eu não quero ser um apressado e traidor na mesa do Senhor. Eu não quero. Nós aprendemos aqui também que os planos de Deus não podem ser frustrados. Nem por homens, nem pelo diabo, nem por ninguém. Né? Se é verdade, então, que Jesus consome a obra, consumiu a obra, que Jesus te ama, que Jesus nunca é pego de surpresa, então confie em Deus. Aprenda a descansar em Deus. Ele não perdeu o controle de nada na sua vida. Abra mão de uma vez por todas desse negócio de querer controlar todos os eventos, todas as pessoas, todas as conversas, todas as situações. Não dá. Não dá. Agora vamos voltar a Judas, ok? Vamos falar então de novo de alguém que não está no mesmo espírito de Jesus. Está na mesa. Está na mesa, mas não está no mesmo espírito de Jesus, porque tem outros interesses. E acaba por trair Jesus por 30 moedas de prata. E dá em Jesus um beijo contaminado pela falsidade e pela dissimulação. Foi assim. E olhando para o texto, eu perguntei a mim mesmo o seguinte: por que Judas agiu assim? Por que às vezes nós agimos assim? Quando e como nós traímos Jesus, mesmo estando de corpo presente na igreja? Inclusive no culto de Santa Ceia. Quando e como nós agimos como Judas? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder aqui. Como nós somos, ou quando nós somos apressados e traidores? Eu queria falar de algumas coisas aqui. E a minha oração é para que o Espírito Santo fale com você, como falou o meu coração quando eu estive preparando ao longo da semana. Nós somos apressados e traidores quando os nossos interesses não são os interesses do reino de Deus. Eu me comporto como um apressado e traidor quando os meus interesses não são os interesses do reino de Deus. Quando temos negócios mais importantes. Percebe? Não é para mim tão importante estar aos pés de Jesus, ouvir as palavras de Jesus, receber as suas instruções. Não é isso que ele estava fazendo na ceia? Eu imagino todos eles ali na mesa, ouvindo Jesus, desfrutando daquele momento, mas para alguém que está agindo dessa forma, é alguém que deixa escapar pelas mãos esse momento tão lindo de intimidade, de comunhão, porque tem outros negócios em mente. Jesus disse o seguinte: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. Aí todo mundo, como nós, eu não sou. Nem eu. Jesus, imagina que nós vamos te abandonar ou te trair. Ninguém vai agir dessa forma.
Comer no mesmo prato significa, na cultura oriental, ter intimidade e aceitação. Certo? Já fazia 3 anos, aproximadamente, que Jesus estava caminhando com Cristo. Judas, né? Estava caminhando com Jesus e com os discípulos, né? Junto com os outros. Mas a pauta dele não tinha nada a ver com o reino de Deus. Pergunta para nós: eu trabalho e vivo para edificar o reino de Deus? Ou para edificar a minha vida, os meus interesses, o meu egoísmo, o meu... né? Complicado. Então, assim, cuidado, avalie os seus interesses. Quais são os seus interesses pela vida? Que tipo de cristianismo nós temos vivendo? Atrás do que nós estamos? Então, nós somos apressados e traidores quando temos interesses, negócios que não fazem parte da pauta, das prioridades do reino de Deus. Segundo, nós somos apressados e traidores quando somos gananciosos. Quando somos gananciosos. Em Mateus 26, 14 a 16, qual foi a conversa de Judas com os religiosos? O que vocês me darão se eu entregar ele? Se eu entregar Jesus a vocês. Eles fixaram o preço, 30 moedas de prata. Perceba também que os interesses de Judas, eles estão contaminados desde um princípio. Porque a Bíblia fala em outros textos que ele roubava as ofertas destinadas à manutenção do ministério de Jesus. Ele já desviava. Ganância, irmãos. Ele desviava já alguns recursos. Certo? Até chegar o momento da traição de vender Jesus por 30 moedas de prata. O desvio, guarde isso, ele é sutil, ele é gradual, e ele chega a um nível, quando vai crescendo, onde a traição se torna vergonhosa e escandalosa. E isso aconteceu, não é? A ponto de a pessoa às vezes nem perceber. Então foi acontecendo pouco a pouco com Judas. Esse é o perigo. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Por isso a Bíblia fala tanto de vigilância. Certo? Isso serve para obreiros e isso serve para membros. Discípulos em geral. Alguns obreiros trabalham apenas pelo lucro. Líderes, existe isso, aos montes. Pastores, missionários, evangelistas, pastoras, que trabalham por causa disso. Essa é a motivação principal. São apressados e traidores. E existem também irmãos que estão atrás apenas daquilo que Jesus pode oferecer, de preferência, bens materiais. Certo? Vou dar um exemplo de líderes corrompidos. Está lá em Miqueias, capítulo 3, versículo 11. O profeta Miqueias diz assim aos líderes: os seus líderes estão julgando sob suborno. Seus sacerdotes ensinam visando lucro. E os seus profetas adivinham em troca de prata. Não parece com Judas? É ou não é? Então, esses impostores, eles estão entre os discípulos. Muitas vezes diante da mesa. Tem nome de discípulo, são chamados de irmãos, de irmãs, mas são traidores, são inimigos da cruz de Cristo. Atrás do que nós estamos? Atrás do que você está? Quais são as minhas reais motivações e interesses? Eu tenho que me sondar. Temos ou não, gente? O que eu estou fazendo na igreja? Por que eu faço o que faço? Não é? Será que nós queremos o Senhor que transforma as vidas? Ou nós queremos apenas as bênçãos que Ele pode nos dar? Pense nisso. Você está aqui por causa de Jesus ou porque você está atrás de outras coisas que têm a ver com aquilo que Ele pode te dar? São coisas diferentes, certo? Se Deus me dá um emprego, por exemplo, e esse emprego se torna o meu Deus, eu me torno um apressado, um traidor, um falso irmão, porque eu fiz da bênção um ídolo. E eu deixei Jesus em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Não é? Então, cuidado com a ganância. Uma das formas da gente matar a ganância é compartilhando. É repartindo. É sendo fiel naquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Não combina, irmãos, não combina
crentes avarentos e gananciosos. Não combina. Não combina. Então, é que hoje, né, Deus possa falar o coração de cada um de nós nesse sentido. Olha, eu não estou aqui só para receber, eu estou aqui para doar minha vida, os meus dons, meus talentos. Né, já foi falado aqui da área financeira. Eu quero ser um doador, eu não quero ser um ganancioso. Né, eu não quero atravessar um rio com o sorrisal na mão. Né? Meu pessoal fala, e o sorrisal, né? Continua ali, né? Essa é antiga, né, Ju? Os adolescentes não conhecem, mas nós sabemos o que é sorrisal, né? Então, assim, sabe, gente, é triste. A gente às vezes vê irmãos, discípulos que nunca contribuem com nada, nunca se doam em nada, né? Tudo retém, né? É aquele crente sanguessuga, me dá, Danoninho, dá. Lembra da propaganda do Danoninho? Só quer receber, eu recebo, Senhor, em nome de Jesus, eu tomo posse em nome de Jesus. Amém. Né? Deus está te abençoando, reparta um pouco daquilo que você tem. Perceba que nós temos aqui um discípulo, o camarada andou com Jesus, viu o quanto Jesus era bom e generoso, e esse camarada aqui está lá, está desviando dinheiro da bolsa, está vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Está ali, o homem é ganancioso. Terceiro, quando nós nos tornamos apressados e traidores, quando as nossas vontades elas se tornam mais fortes do que a sabedoria. Do que a sabedoria. Lembra de Salomão? Salomão, o homem mais sábio, né, que o mundo já conheceu, o mundo antigo, terminou a vida como, irmãos? Adorando ídolos e cercado de concubinas. Sabe por quê? As vontades e as paixões de Salomão falaram mais alto do que a sabedoria. Que foi um baita presente de Deus. Deus deu a ele sabedoria, mas ele deixou que a carne dele, as paixões dele fossem maiores do que a sabedoria que ele recebeu. Igualzinho Judas, irmãos. Andou com Jesus, ouviu as palavras de Jesus, bebeu dessa fonte inesgotável, bebeu da sabedoria de Jesus, mas no final as vontades dele falaram mais alto. E é por isso que a Bíblia nos exorta a crucificar a nossa carne para que a gente consiga andar no Espírito, certo? Nós temos 3 inimigos. A carne, a nossa própria carne, esse sistema caído, que a gente chama de mundo, e o diabo. Qual que você acha que é o mais perigoso? Para mim, o mais perigoso é a minha própria carne. As minhas próprias vontades que precisam ser mortificadas, subjugadas. Como você tem lidado com as suas vontades e paixões? Matar a carne diariamente é sinal de sabedoria, de bom senso e de prudência. Quem é sábio, quem tem bom senso e prudência, mata a sua própria carne todos os dias. Todos os dias. A história é repleta de homens e mulheres, grandes homens e mulheres de Deus, que naufragaram na fé exatamente porque deram vazão às suas paixões. Cederam às tentações. E o fim foi trágico. Igual Salomão, igual Judas, e será igual para nós se nós não vigiarmos e não nos enchermos do Espírito. Então, cuidado. A sabedoria que vem de Deus tem que estar acima das suas paixões. Bem? Quem está entendendo? Então, mate a sua carne. Hoje é uma noite para você dizer, Pai, em nome de Jesus, eu entrego as minhas paixões, as minhas vontades diante do seu altar. Quando mais somos apressados e traidores? Quando a vontade ou as nossas vontades se tornam mais fortes do que a amizade. Falei de sabedoria. Agora amizade. Judas não era um estranho. Não é? Ele fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus, como nós. Irmãos, estar aqui diante da mesa significa o quê? Nós somos aceitos, nós somos amigos. Jesus mesmo disse, eu não chamo mais vocês apenas de servos, mas eu vos chamo de amigos, vocês são meus amigos. Então, tanto que os sacerdotes usaram um amigo de Jesus para identificar quem era Jesus. Não foi esse o combinado? Olha, Judas, na hora que você chegar lá, você dá um beijo no rosto dele e a gente vai entender que ele é o mestre, ele é Jesus. Quando Judas, o falso amigo, o falso discípulo, o falso irmão, chega e dá um beijo em Jesus, olha o que Jesus diz, amigo,
Com um beijo me traz? Chamou ele de amigo ainda. O cara mó traíra. Amigo, com um beijo me traz? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, na hora da pressão, porque aqui é um momento de pressão, certo? Principalmente se você estiver correndo o risco também de perder alguma coisa de valor. Às vezes até a tua vida. A amizade não vai segurar a bronca. A amizade não vai segurar a bronca. Certo? Então eu queria dizer nesse ponto que amizades, elas são mantidas e elas são fortalecidas por meio da oração e da mortificação da carne. De novo a mortificação da carne. A unidade que deve existir entre nós e a fidelidade entre nós são resultados de uma vida com Deus. Não é uma amizade frágil, não é uma amizade meramente humana. Essa unidade, essa fidelidade, né, essa continuidade vem também de andar com Deus e vem também de eu matar minha carne diariamente. É por isso que nós desfazemos amizades tão facilmente, porque nós somos duros de coração. Falta poder, falta graça, falta unção de Deus. Então hoje eu sou amigo, amanhã eu não sou mais amigo. Certo? Mas, se a minha amizade está sendo regada, né, pelo próprio Espírito, isso tem que sobrepujar, isso tem que vencer as minhas vontades. Entendeu? Quinto, quando nós somos apressados e traidores, quando as nossas vontades se tornam mais fortes do que o amor. Mais forte do que o amor. E talvez você pense, peraí, pastor, o amor não é a força mais poderosa do universo? Como assim mais forte do que o amor? Sim, o amor de Deus, o amor ágape, incondicional, derramado pelo Espírito Santo em nossos corações, é a maior potência, a maior força que existe no universo. Só que o amor humano, meramente humano, é falho, é interesseiro, não tem raízes fincadas no trono de Deus. Não tem. Então, do que nós precisamos também? De mais amor ágape. Mais amor derramado pelo próprio Deus em nossos corações. Não desse amor frágil e melado que o mundo apregoa. Estou falando de amor ágape, tá? De amor incondicional. É aquele amor que está descrito lá em 1 Coríntios 13, que diz assim, preste atenção, é paciente, ou seja, não é apressado. O amor de Deus é paciente, não busca os seus interesses. Vai pensando aí, onde Judas se encaixa aqui, né? É bondoso, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. É desse amor que nós precisamos. Se não tivermos esse amor, as nossas vontades e paixões vão nos levar inevitavelmente a sermos apressados e traidores. Impostores. Certo? Judas amou a Cristo. Até quando foi interessante para ele. Jesus, eu imagino assim, quando Jesus entrou em Jerusalém, o povo todo fazendo aquela festa, né? Hosana, Hosana, Filho de Deus, né? Bendito o nome do Senhor e tal. Eu imagino assim, nesse momento que todos aclamaram Jesus como Messias, como Mestre, Judas deve ter curtido aquele momento. Eu faço parte da equipe dele. Eu sou um dos discípulos, sou amigo dele. Esse daí que vocês estão aplaudindo e louvando, eu sou amigo dele. Quando foi conveniente, Judas, tranquilo. Agora, quando a mensagem se tornou mais dura, começou a exigir um pouco mais, quando a mensagem se tornou mais sacrificial, Judas chutou tudo para o alto e abandonou o barco. E assim continua acontecendo hoje. É só a mensagem ficar mais dura, mais estreita, que alguns que se dizem discípulos e amigos de Jesus, tchau. Duro é esse discurso. Isso aconteceu com Jesus, lembra? Está lá em João. Jesus começou a dizer assim, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Os caras, esse cara tá... Bom, agora o discurso foi duro. Os discípulos começaram, como assim comer da carne dele e beber do sangue dele?
E aí Jesus falou, eu estou falando de coisas espirituais, de vida. E a Bíblia fala que aquela multidão, né, que seguia Jesus, começou um monte de gente embora. E aí Jesus olhou para os 12, lembra? Vocês querem ir embora também? Fiquem à vontade. Aí o que Pedro disse? Jesus, para onde iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Aleluia. Vamos para onde? Agora que o Senhor me capturou, agora que o Senhor me atraiu com esse amor irresistível, vou para onde? Vou para onde? Vou desertar, abandonar, vou virar as costas? De jeito nenhum. Então eu creio também, irmãos, falando dessa questão ainda do amor, que a gente precisa mais de um amor inteligente, racional, bíblico, do que de um sentimentalismo barato. Tem muita gente, às vezes, emocionada na igreja. E pouca gente convertida. Esse é o problema da igreja. Por isso a gente precisa continuar pregando sobre a cruz, sobre arrependimento, sobre confissão, sobre vida nova. Tem que nascer de novo sim, senão não vai entrar no reino de Deus. Paremos. Né? Paremos de sentimentalismo barato. Nós sim temos sentimentos, momentos de comunhão, de louvor da palavra, mexem conosco, nós nos arrepiamos, nós choramos, mas eu preciso de um amor inteligente, de um amor que me constrange, de um amor que está revelado na palavra de Deus, não de conversa fiada, é ou não é? Se não for esse amor, as minhas vontades, as minhas paixões vão atropelar, como foi com Judas. Voltando a 1 Coríntios, Judas não é paciente, Judas está buscando os seus interesses, tudo o contrário do amor. Judas não está sendo bondoso, Judas está sendo injusto, está se alegrando com a injustiça. Judas não está disposto a sofrer, não está disposto a pagar o preço, não está disposto a suportar nenhum tipo de zombaria e vergonha junto com Jesus, por isso ele não espera. Ele tem pressa, ele tem outros negócios, ele tem outros pensamentos. E ele acaba por trair Jesus. E às vezes a gente bate bastante em Judas, mas os outros também abandonaram. Foi ou não foi? Na hora que a coisa foi estreitando. E eu quero terminar dizendo o seguinte: quando nós somos apressados e traidores, quando a vontade ou as nossas vontades se tornam mais fortes do que a verdade. Judas caminhou com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Judas, será que ele não percebeu a coerência de Jesus? Em relação aos ensinos, a vivência, a integridade de Jesus? Será que Judas não percebeu que Jesus era diferente dos religiosos, dos hipócritas, fariseus da época? Será que Judas não presenciou? Ele presenciou Jesus confirmando a sua identidade, quem ele era, através de sinais, prodígios maravilhosos. Judas viu, como os outros, ele viu tudo isso. Mas quando a gente quer andar no erro, quando as nossas vontades não são subjugadas, elas sufocam a verdade. Parece que é impossível acontecer isso, mas acontece. Tem gente que parece que quer andar no erro e despreza a verdade. E o nível da coisa vai se tornando tão baixo que muitas vezes nós fazemos como Judas. Os versos 24 e 25, Jesus disse o que para ele? Aqui no texto, né, de Mateus 26. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Jesus diz isso. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, diz, com certeza não sou eu, mestre. Não sou eu. Aí ele teve que ouvir de Jesus, né? Sim, é você. Meu Deus. Sabe o que acontece com alguém que está sufocando a verdade por conta das suas paixões? A pessoa se torna cínica. A pessoa se torna mentirosa, dissimulada. Sabe aquela coisa assim? Essa palavra não é para mim, não. Essa mensagem não é para mim. Mas jamais eu vou trair Jesus. Eu não sou apressado. E, irmão, se aquele vizinho meu tivesse hoje no culto, se aquela irmã, aquele irmão tivesse hoje aqui, não sou eu, não tem nada a ver com essa mensagem, não. Não é para mim, não. Judas está fazendo isso. Percebe?
Judas, mesmo sabendo da verdade, preferiu manter as aparências. Esse é um problema grave que nós temos também. Nós preferimos estar na ceia de corpo presente, mas e o coração? E a alma, o espírito? Eu estou aqui por tradição? Eu estou aqui porque pega mal faltar da ceia, né? Eu estou aqui porque eu tenho medo do inferno? Eu estou aqui porque eu fiz da ceia algo meio místico assim, a solução de todos os meus problemas? Ô pastor, isso não existe, não existe? O que tem de crente que só vem no culto da Santa Ceia, por quê? Tem tudo isso em mente. Eu não posso perder. Eu preciso ir lá na igreja, encher o tanque do meu carro, comer do pão, beber do suco, porque eu passo mais um mês longe da igreja e bem alimentado e suprido pelo Senhor. A pessoa já fez da ceia algo místico. Algo que vai solucionar todos os problemas e a vida dela cristã. A pessoa acha que a vida cristã se resume a vir no culto de Santa Ceia. Até onde nós estaríamos dispostos a ir por amor a Cristo? É uma pergunta séria. Vai para mim também, tá? Até onde eu estaria disposto a ir por amor a Cristo? Então a mensagem de hoje é uma mensagem muito do coração, sabe? Da gente sondar o nosso coração. Eu não quero ser alguém apressado. Se o Senhor está na casa, e Ele é o dono da mesa, gente, vamos sentar aos pés dEle, vamos ouvi-lo, vamos louvá-lo, vamos aproveitar esse momento. Eu não posso estar aqui pensando, amanhã eu tenho que pagar tal conta, terça-feira eu tenho que levar o filho na escola. Para, gente. Hoje é domingo, 20 horas e 11 minutos. Dia 3 de agosto, calma. Muita calma nessa hora. Eu estou num lugar especial, na presença de alguém especial que é o Cristo. Eu não quero ser apressado. Eu também não quero agir como um traidor. Um dissimulado, um cínico. Alguém que está mais preocupado em manter as aparências, a fachada, do que de fato ter um coração quebrantado por Deus. Eu não quero. Eu não quero enganar a mim mesmo. Você quer? Nós não estamos aqui, gente. A gente podia estar em qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar poderia estar hoje. Talvez lugares até mais divertidos, com uma mensagem um pouco mais light, né? Mais tranquila. A gente poderia estar assistindo TV, assistindo um jogo de futebol e sei lá o quê. Mas assim, nós estamos na presença do Rei. Nós estamos na presença daquele que se entregou por nós e ressuscitou em nosso favor. Então, Pai, em nome de Jesus, que os meus interesses sejam os seus interesses. Que as minhas vontades e paixões sejam subjugadas à tua vontade. Que seja feito de verdade a tua vontade. Que venha o teu reino. Eu não estou construindo o meu reino. Nós estamos atrás de edificar, de construir, de cooperar para que o reino de Deus, a igreja de Cristo, seja edificada. E caminho. Deus, me livre da ganância. Em nome de Jesus. Me livre, Deus. Eu não quero ser um construtor de torres de Babel. Tem misericórdia de mim, Deus. Aquilo que Deus tem para nós, irmãos, materialmente falando, é a nossa porção. Sim, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos nos esforçar para ganhar mais, para melhorar, mas eu não posso amar essas coisas. Não posso amar essas coisas. Certo? Escolha a sabedoria. Escolha a amizade com Jesus. Escolha o amor. E escolha a verdade. Você tem andado com ele? Continue com ele. Continue com ele, é a melhor opção. Né? E quando for para beijar o rosto dele, beije de verdade. Abraça de verdade, que seja um beijo de gratidão, de amor, de falar, Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Eu não sei até onde eu vou ter que ir com o Senhor. Porque aqui eles estavam correndo risco de vida. É verdade. Quando capturaram Jesus, todo mundo sumiu. Feriram o pastor, as ovelhas se desgarraram. Por quê? Todo mundo pensou, se pegaram ele, se eu falar que eu sou amigo dele, discípulo dele e tal, eu vou para a cruz também. Então até onde a gente está disposto a ir? E gente, vamos ser sinceros, está muito light ainda para nós. Está muito light. Ninguém aqui está correndo risco de vida. Muitas vezes por coisas pequenas, muito pequenas, a gente fala assim, não, vai me custar muito. Eu estou cansado. O sacrifício é grande demais. Que grande demais, gente. Nós não derramamos uma gotinha de sangue ainda.
Não é? Então, é isso. Né? A porta é estreita, o caminho é estreito, a vida com Cristo envolve essa intimidade, envolve escolhas, envolve compromisso mais sério. É radical. É radical. Assusta a princípio. E é impossível viver sem o Espírito dele. Todas essas coisas não dá para viver sem ele. Então nós estamos aqui sim para comer e beber dele. Para, espiritualmente falando, comer sim da carne dele e beber do sangue dele. Eu quero ter parte com Cristo sempre. Não sei até onde a gente vai, como eu disse. Não sei qual é o nível de provação, ou de sofrimento, ou de renúncia que eu vou ter que enfrentar. Nem você sabe. Mas o fato é que temos que ter fé e coragem para dizer como Pedro, Senhor, para onde iremos? Para onde iremos? Não foi o Senhor mesmo que nos comprou? Não foi o Senhor mesmo que nos tirou do Egito? Não foi o Senhor mesmo que derrubou as nossas algemas, que nos livrou do pecado, que nos perdoou? Vou ter medo do que agora? Será que a gente conseguiria, como o apóstolo Paulo, dizer, para mim, viver é lucro, morrer também? De qualquer jeito eu estou com Cristo. Se eu estou vivo, eu estou com Cristo. Se eu morrer, eu já vou estar imediatamente com Ele. Para mim, todas as outras coisas são desprezíveis. O que me importa é continuar conhecendo a Cristo. É continuar com Ele o tempo todo. Continuar com Ele. Então eu queria te convidar a ter um momento de reflexão. Né? E que você alinhasse teu coração com Deus. O desafio, irmãos, é ser discípulo. É ser um aprendiz, um imitador, é andar com ele. O desafio é ser amigo de verdade. É ser filho e filha de verdade. É amar de verdade, é se entregar de verdade. Esse é o desafio. O resto, irmãos, como diz a Bíblia, o que passar disso vem do maligno. Certo? Então eu queria que você rendesse teu coração a Deus. Tem coragem de dizer isso? Senhor, toma tudo. Toma todas as partes da minha vida, do meu coração. É o melhor, toma tudo. Pode tomar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que bom que Ele nos perdoe e nos dá novas oportunidades. Deus, abençoa a tua igreja, Deus. Abençoa o meu coração, o coração dos meus irmãos. Senhor, longe de nós sermos apressados e traidores. Longe de nós, Deus. Nós queremos participar também dos teus sofrimentos. Não só da glória, não só da alegria, da ressurreição, mas nós queremos, ó Deus, tomar nossa cruz, como diz a tua palavra, e seguir os teus passos. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a ir além daquilo que nós temos vivido. Ajuda-nos a viver uma vida de integridade. Nos traz de volta ao primeiro amor. Você precisa voltar ao primeiro amor? A voltar a cantar como você cantava, a louvar como você louvava, a ler a Bíblia com aquela paixão como era antes. Fala, Deus, em nome de Jesus, Deus, aquece de novo o meu coração. Que a tua palavra que é vida, a tua palavra que é vida, aqueça o meu coração nessa noite de ceia. Que caiam por terra as máscaras, Pai, em nome de Jesus, as aparências. Deus, longe de nós sermos religiosos, vazios. Longe de nós, Deus. Nós não estamos atrás de uma religião, não estamos atrás de nos dar bem, mas nós queremos o Senhor, Deus. Queremos o Senhor. Queremos conhecer o Senhor, a beleza da tua santidade. Aleluia. Aleluia, Senhor. E perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos quando os nossos interesses não são os interesses do Senhor. Quando as nossas prioridades estão invertidas. Perdoa-nos, ó Deus. Corremos atrás de tanta coisa e nos esquecemos daquilo que o Senhor fez por nós. E hoje é uma noite para nós nos lembrarmos que o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu por nós, entregou-se por nós, deu tudo por nós, foi até o final por nós, consumou a obra. E Deus, nós queremos seguir as tuas passadas, os teus passos. Ajuda-nos, ó Deus, que essa comida, essa bebida nos faça bem. Que o Senhor nos constranja cada dia mais a sairmos, ó Deus, de situações de preguiça, de situações, ó Deus, onde fazemos o mínimo esforço. Deus, ajuda-nos a avançar na nossa vida cristã. Amadurece a minha vida, amadurece a vida da tua igreja, Deus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E Espírito Santo, derrama amor, amor ágape sobre nós.
amor do céu. Espírito Santo, derrama amor do céu sobre os nossos corações. Produz vida nova, produz conversão, produz salvação. Pai, em nome de Jesus, nos tire, Pai, da situação de consumidores e espectadores e nos leve, Deus, para uma situação de discípulo, de filho, filha de Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos porque o teu trabalho não foi vão. O teu trabalho não foi vão em nosso favor. E nós somos frutos desse penoso trabalho. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.